O que pode causar tosse persistente e pigarro? Aí é uma pergunta que eu e Daniel, a gente pode um complementar o outro. A tosse persistente eu acabei de falar, né? A visão do pneu, que é um capítulo enorme que precisa ser investigada a causa. Tosse persistente, tosse crônica, não sai usando xarope aleatoriamente, não sai usando corticoide, não sai usando antialérgico. Vai no especialista para investigar a causa, senão você vai estar enxugando gelo, tá certo? E o pigarro, que é o termo, né, daquela gosmazinha, daquelas que fica aqui a nível de laringe. Daniel pode até aprofundar um pouquinho mais o tema aqui agora. Na minha opinião, como pneumo, Daniel vai falar com mais propriedade, mas na pneumo eu vejo como a principal causa o refluxo, né? Pelo menos é o que eu vejo no meu consultório. A principal causa de pigarro, quando eu vou investigar, acaba havendo um refluxo faringo-laríngeo, né? Uhum. Que geralmente tem a ver com o refluxo gastroesofágico, tá? Voltando. E lembrando, é muito importante isso, eu sempre toco nesse assunto. Às vezes o paciente está com refluxo gastroesofágico, voltando para a nível até laringe, sem sintomas típicos do refluxo, né? É aquele paciente que não está tendo azia, dor, queimou, não sente regurgitação e tá lá, né? Uma tossezinha raspada, tal, piora após a alimentação. E aí, quando você fala em refluxo, o cara chega, não tem nada a ver com refluxo. Você tá doido, isso é refluxo, né? E aí, quando a gente confirma, né, mostra a vídeo, laringe, e a laringe aqui não tá legal, tal, a principal causa disso aqui é refluxo, tal. Aí a gente começa a convencer o paciente. E você, Daniel, pigarro, você consegue a otorrino ver o que mais além de refluxo, assim? Olha, a principal causa é o refluxo mesmo, né? Já disparado. Essa necessidade de estar sempre limpando a garganta tem muita relação com o padrão de inflamação da laringe. Em um consultório, eu sempre, a maioria das vezes que eu vejo esses casos, principalmente os mais difíceis, eu faço questão de abrir a videolaringoscopia do paciente e mostrar como é que funciona a laringe e ver que em muitos casos, principalmente quando vai falar, vai formando aquele músculozinho lá dentro, né? Da laringe, você começa, inclusive no Jorge, que acompanha meus relatórios, sabe, eu sempre descrevo se tem muco endolaringe ou não, porque isso é importante na sintomatologia do paciente. Isso pode gerar uma rouquidão intermitente, aquele paciente que tem uma sensação de cansaço vocal para falar com muita facilidade, né? E tem muita relação, porque você tem um objeto a mais, digamos assim, um desafio a mais, que é tirar esse muco que produz sempre dentro da garganta. E controlando o padrão inflamatório da laringe, consequentemente, isso vai melhorar muito o quadro de refluxo quando tem relação com refluxo faringolaríngeo. Óbvio que, em alguns casos, tem uma associação de fatores. Uma rinite não tratada, né, uma rinite descompensada, vai gerar mais muco nasal. Esse muco nasal desce lá para a rinofaringe e fica aquela sensação de que precisa limpar, pigarrear, porque tem um gotejamento posterior. Isso pode acontecer também nos quadros de rinocinusite, né? Quando você tem uma produção de muco maior, principalmente aquela drenagem lá do etimoide posterior, do esfenoide, né? Aquela drenagem mais posterior, às vezes o paciente não tem uma queixa de rinorreia muito grande, aquela saída de É secreção para fora, mas mais tem a posterior. queixa posterior, né, que às vezes desce uma secreção, aqui escarra, sai amarelo, esverdeado, né, muitas vezes vem com dor de cabeça, uma sensação de pressão na face, tudo isso você tem que levar em consideração. Mas é fundamental na investigação desses pacientes com pigarro o exame da videonasofaringolaringoscopia. Esse nome grande, né, que representa esse exame que é de fácil acesso, é feito no próprio consultório, não precisa de sedação, é um exame rápido, incomoda um pouco, incomoda, mas a sua importância termina superando toda e qualquer dificuldade que possa vir a acontecer durante esse exame. Perfeito, muito bom. Eu vou responder aqui, aproveitar uma pergunta que surgiu aqui no feed, que eu acho interessante. Meu filho faz tratamento para asma, mesmo assim vive com tosse, principalmente à noite. O que pode ser?
É bem interessante essa pergunta, né? Porque tá tratando asma e não está melhorando, né? O que é que acontece quando você está tratando a asma e a tosse persiste? Um dos sintomas da asma é a tosse, beleza, né? Como eu falei, a tosse inicialmente mais seca, predominantemente mais noturna, aos esforços, a criança começa a ir para o pula-pula, porque está tossindo, não consegue desenvolver uma partida de futebol, um futsal na escolinha, porque começa a tossir muito, ou seja, uma tosse aos esforços, tosse quando se expõe a qualquer gatilho, mudança de temperatura, começa aquela tossezinha. É uma tosse que surge toda vez que gripa, fica tossindo por semanas, né? Só que assim, lembrando que a tosse desses casos pode ter outras causas também, né? Então, se o paciente tem uma tosse, uma asma que se manifesta principalmente por tosse e está tratando direitinho, com o uso de medicamento de manutenção, tendo os cuidados alimentares, cuidados ambientais de controle, e a tosse não melhora, tem que pensar o quê? Duas coisas principalmente. Técnica inalatória, ver se está usando direito a bombinha, né? Porque eu já vi coisas absurdas acontecerem, né? Então, a técnica de uso do inalador é fundamental e eu faço questão de revisar sempre com os pacientes no retorno e tal. E tem que verificar, além da técnica, se o esquema terapêutico está adequado para aquele paciente. Às vezes está fraco, não está conseguindo controlar o processo inflamatório do brônquio, o brônquio continua inflamado. Mas ele está tratando, sim, está tratando. Mas será que o tratamento está sendo suficiente para desinflamar esse brônquio, para manter desinflamado esse brônquio e ele ficar, né, perfeito dilatado? Então, essas duas questões. Agora, lembrar que o asmático, ele vem com outras doenças associadas comumente, tá certo? Então, será que essa criança que continua tossindo com tratamento de asma não tem uma rinite alérgica? Será que essa criança aí já viu o adenoide dessa criança, como é que está? Ou seja, veja a via aérea superior como é que está. Será que ela não tem um refluxo gastroesofágico que está perpetuando essa tosse? Então, assim, é uma situação que é muito comum o paciente chegar de outro pneumo. Olha, o doutor está tratando e não tá melhorando. Então, vamos lá, a gente faz esse checklist, vou ver, aí a gente vai subir. A gente sobe via aérea superior, vê se tem refluxo, vê o esquema terapêutico, revisa a técnica inalatória para ver se está tudo ok e faz a revisão, como o Daniel já bem falou, do ambiente em que a criança vive. Não adianta ele estar usando a melhor bombinha do mundo, usando certinho e estar dormindo num colchão velho, o ventilador na cara, né? Que aí vai estar atiçando o processo inflamatório. Então, só para finalizar essa pergunta aqui, que surgiu no feed, é interessante, Isa, fez a pergunta, reveja com seu pneumologista tudo isso. Eu acho que precisa passar por uma revisão e rever por que a tosse persiste, apesar de se estar fazendo, né, o tratamento de manutenção da asma. Tá bom? Esse foi mais um corte das nossas lives. Espero que você tenha gostado do conteúdo. A gente faz esse material tanto aqui no YouTube quanto no Instagram. Meu nome é Dr. George Amado, sou médico pneumologista, atendo presencial aqui em Aracaju e por telemedicina para pacientes de todas as regiões do país. Eu vou deixar aqui embaixo o contato da minha secretária para maiores informações. Lembrando que temos o canal no Telegram, Pulmão Blindado. É um canal onde disponibilizamos diariamente conteúdo educativo sobre as doenças do aparelho respiratório, tipo asma, rinite, sinusite, pneumonia, tuberculose, enfim. Então, se você tem algum desses problemas, eu faço esse convite para entrar no grupo, que isso vai ser muito interessante para você. Meu nome é Dr. George Amado, sou médico pneumologista e estou aqui para fazer você respirar melhor todos os dias.